Devido aos últimos acontecimentos envolvendo a guerra da Ucrânia e a Rússia, e também os desdobramentos que estão para acontecer, principalmente após o ocorrido no Salão Oval da Casa Branca, hoje, então, resolvemos falar de um cara que saiu dos palcos de comédia direto para um dos cargos mais importantes do mundo. Estamos falando de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Para você que acompanha as notícias, sabe que ele está aí no centro das atenções globais, especialmente depois do embate com o presidente americano Donald Trump no último dia 28 de fevereiro de 2025, lá no Salão Oval em Washington. Foi um encontro tenso, com Trump cobrando o fim da guerra, defendendo concessões de territórios ucranianos à Rússia e mais consideração para com os Estados Unidos. Já por outro lado, Zelensky defendendo a soberania de seu país. Mas vamos ao que interessa. Como esse comediante chegou ao cargo de presidente do seu país? E por que a Ucrânia virou o palco de uma guerra que mexe com o mundo todo? Nesse vídeo, nós vamos nos aprofundar na trajetória dele e entender o que levou à invasão russa em 2022 e também tentar descobrir aí os motivos por trás desse conflito que já dura anos. Mas antes, se você ainda não é um inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, aperte no sininho das notificações, claro, para você não perder aí nenhum vídeo novo aqui do canal. Nascido em 25 de janeiro de 1978, na cidade industrial de Kryvyi Rih, na Ucrânia, Volodymyr Zelensky cresceu em uma família de classe média. O seu pai, Oleksandr Zelensky, era professor universitário e também chefe do departamento cibernético e hardware computacional, enquanto a sua mãe, Rima Zelenska, era engenheira. De ascendência judaica, ele viveu em um ambiente de diversidade cultural, o que influenciou a sua visão de mundo desde pequeno. Ainda na infância, ele passou alguns anos na Mongólia devido ao trabalho de seu pai. Apesar de sua formação em Direito pela Universidade Nacional Econômica de Kiev, ele nunca exerceu a advocacia, pois desde jovem ele demonstrou interesse por artes e entretenimento. A sua carreira tomou aí um rumo inesperado quando ingressou no mundo da comédia, tornando-se uma figura popular na televisão ucraniana antes de entrar para a política. Desde os anos 90, Volodymyr Zelensky iniciou a sua carreira no humor. Ele formou o grupo de comédia Kvartal 95, que fazia esquetes e shows ao vivo, misturando piadas sobre a vida cotidiana com críticas afiadas aos políticos corruptos da Ucrânia. O talento dele era inegável, tão bom que virou uma verdadeira celebridade no leste europeu. Ele participou de competições de humor parecidas com o Show do Milhão, mas que voltadas para comediantes, onde diferentes equipes se enfrentavam em batalhas de improviso e sátira. Zelensky e o seu grupo não só participaram, mas venceram diversas vezes, solidificando o seu nome no cenário do entretenimento. Mas o grande sucesso veio em 2015, com a estreia da série Servo do Povo. Na trama, Zelensky interpretava Vasily Holodobrochko, um professor de história honesto comum que viralizava após um discurso espontâneo contra a corrupção. O vídeo explode na internet e, de repente, ele é eleito presidente da Ucrânia. A série era uma sátira afiada da política ucraniana, recheada de personagens corruptos e também promessas vazias. E o mais surreal é que aquele papel acabou se tornando um verdadeiro ensaio para o futuro dele. E foi em 2019 que a brincadeira ficou séria. Zelensky anunciou a sua candidatura à presidência da Ucrânia e não foi de qualquer jeito. Ele fundou um partido com o mesmo nome da série, Servo do Povo, e trouxe uma campanha diferente de tudo que o país já tinha visto antes. Nada de comícios tradicionais ou discursos longos e cansativos. Ele apostou nas redes sociais, vídeos curtos e também no YouTube, postagens diretas em um tom descontraído para falar com o povo. Sua principal promessa? Acabar com a corrupção endêmica da Ucrânia e trazer paz para o leste do país, especialmente para a região de Donbass, que estava em guerra com separatistas apoiados pela Rússia desde 2014.
Ora, Zelensky, ele era aí um completo outsider na política. Ele nunca tinha ocupado nenhum cargo público, nunca tinha feito parte de governo, e foi exatamente isso que conquistou os ucranianos. Eles estavam cansados dos mesmos rostos no poder, das promessas vazias e também do sistema político dominado pela velha elite. No segundo turno, Zelensky venceu de lavada. Com mais de 73% dos votos, ele derrotou então o presidente Petro Poroshenko, um veterano da política e que já havia sido ministro e também empresário influente. Mas para entender como Zelensky chegou lá, a gente precisa voltar para 2014. Naquele ano, a Ucrânia viveu uma verdadeira revolução chamada Euromaidan. Tudo começou em Kiev quando o governo pró-Rússia da época, liderado por Viktor Yanukovych, decidiu abandonar um acordo de aproximação com a União Europeia. A decisão, claro, revoltou milhares de ucranianos que foram às ruas protestar. O governo reagiu com violência, gás lacrimogêneo, prisões e até tiros. O caos tomou conta do país e, no fim, Yanukovych fugiu para a Rússia. Mas a Ucrânia ficou rachada. O Oeste queria se integrar à Europa, sonhava em entrar para a União Europeia e para a OTAN. O Leste, onde a cultura e o idioma russo eram mais fortes, olhava para Moscou. Quando Zelensky assumiu a presidência em maio de 2019, ele herdou um país polarizado, uma guerra em Donbás e um povo desacreditado na política. Sua missão era unir a nação e buscar um equilíbrio entre o Ocidente e também a Rússia. Mas, como a gente vai ver, o destino tinha outros planos para ele. Agora vamos para a parte que explica como a Ucrânia acabou envolvida em um dos maiores conflitos do século XXI. Para entender isso, a gente precisa voltar para 2014. Antes mesmo de Zelensky sonhar em ser presidente, naquele ano a Rússia deu um passo ousado e inesperado. Anexou a Crimeia, uma península estratégica no sul da Ucrânia, onde ficavam bases militares russas e uma população majoritariamente pró-Moscou. Tudo aconteceu logo depois de um referendo organizado às pressas, onde a população supostamente votou aí pela anexação. O Ocidente chamou esse referendo de ilegal, acusando Moscou de forjar o resultado e de usar soldados sem identificação, os chamados Homens de Verde, para tomar o território sem disparar quase nenhum tiro. Em poucas semanas, a Crimeia virou parte da Rússia. Mas a crise ela não parou por aí. No leste da Ucrânia, especialmente nas regiões de Donetsk e Lugansk, que formam a área conhecida como Donbás, começaram revoltas separatistas. Grupos armados, com forte apoio da Rússia, declararam independência e entraram em guerra contra o governo ucraniano. O conflito virou um verdadeiro campo de batalha entre o exército ucraniano e os separatistas fortemente equipados com armas russas. O saldo foi devastador. 14 mil mortos e milhões de deslocados até 2021. Quando Zelensky assumiu a presidência, ele tinha um plano: tentar negociar a paz. No começo, ele realmente buscou o diálogo com Vladimir Putin. Houve encontros importantes, como o da Normandia em 2019, onde líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha sentaram para tentar um acordo. Zelensky queria um cessar-fogo e a devolução de prisioneiros ucranianos capturados pelos separatistas. Ele até conseguiu algumas trocas de prisioneiros e também redução temporária nos confrontos, mas a paz verdadeira nunca veio. O problema era que Putin jogava no tudo ou nada. O Kremlin exigia que a Ucrânia concedesse autonomia total para o Donbás, praticamente transformando a região em um estado independente sob influência russa. Além disso, Moscou queria um compromisso oficial de que a Ucrânia nunca entraria para a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos e também a Europa. Zelensky hesitou, mas dentro da Ucrânia a pressão era enorme. No oeste, o povo e a classe política queriam se aproximar da Europa e da OTAN. Já no leste, muitos ainda tinham laços culturais e até mesmo familiares com a Rússia. Não havia um meio-termo viável. Foi aí que Zelensky mudou de estratégia. Com o apoio do Ocidente, a Ucrânia começou a se armar pesadamente. Os Estados Unidos, por exemplo, enviaram mísseis antitanque Javelin.
O Reino Unido forneceu equipamentos militares e o exército ucraniano começou a se modernizar. Zelensky também adotou um tom mais duro contra Putin, pedindo sanções internacionais e acelerando as negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia e, ao mesmo tempo, na OTAN. Isso deixou Putin furioso. Para Moscou, a Ucrânia estava cruzando uma linha vermelha. Já em 2021, a Rússia começou a mobilizar as suas tropas na fronteira, supostamente para exercícios militares, mas as movimentações pareciam mais um ensaio para algo muito maior. O estopim veio em fevereiro de 2022. No dia 21, Putin fez um discurso televisionado onde disse que a Ucrânia não era um país de verdade, alegando que o seu território tinha sido criado artificialmente pela União Soviética. Ele também acusou o governo ucraniano de ser nazista, uma narrativa absurda, considerando que Zelensky é judeu e não havia nenhum regime extremista no poder. Mas essa era só uma desculpa que Putin precisava para que ele pudesse, então, assim agir. 3 dias depois, em 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com uma notícia chocante. Tanques russos cruzam a fronteira da Ucrânia. Bombardeios atingiram Kiev, Kharkiv e Mariupol. O exército russo iniciou uma invasão total. Putin chamou a operação de desnazificação e proteção dos russos étnicos do Donbass, mas para o mundo inteiro aquilo era uma guerra em grande escala. Naquele momento, muita gente achou que Zelensky fugiria de Kiev, como outros líderes fizeram no passado. Mas ele ficou. Vestiu uma camiseta militar, foi às ruas, gravou vídeos e disse: "A luta está aqui, eu preciso de munição, não de carona." Foi aí que a guerra mudou para sempre a vida dele e também de toda a Ucrânia. Mas afinal, por que a Rússia então fez isso? Para entender a invasão da Ucrânia, a gente precisa olhar para o tabuleiro geopolítico muito maior, onde a Ucrânia é uma peça estratégica. E Putin sabe disso muito bem. Desde o fim da União Soviética, lá em 1991, a OTAN, aquela aliança militar liderada aí pelos Estados Unidos, vem se expandindo para leste, incorporando países que antes faziam parte da influência soviética. A Polônia, a Lituânia, Letônia, Estônia, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, uma por uma, várias nações da antiga Cortina de Ferro entraram no clube ocidental. Agora imagina só, se a Ucrânia também entrasse na OTAN, bases militares americanas poderiam ficar a poucos quilômetros de Moscou. Isso, para Putin, era inaceitável. A Rússia sempre enxergou a Ucrânia como uma zona de amortecimento contra o Ocidente, uma espécie de muralha de proteção. Se essa barreira caísse, a Rússia perderia aí um escudo estratégico e ficaria ainda mais vulnerável. E Putin, que governa com uma mentalidade de guerra fria, viu isso como um desafio direto à segurança nacional russa. Mas não era só política, não. A questão econômica pesava, e pesava muito. A Ucrânia é um corredor estratégico para o gás natural russo, que abastece quase toda a Europa. Gasodutos como o Nord Stream passam pela região, e controlar esse fluxo significa ter poder sobre o bolso dos países europeus. Se a Ucrânia ficasse completamente do lado do Ocidente, isso seria um golpe gigantesco para a economia russa, que depende da venda de gás e também o petróleo para poder sobreviver. Além disso, o Mar Negro, onde fica a Crimeia, é uma rota comercial e militar crucial. Com a anexação da Crimeia em 2014, Putin já tinha aí garantido uma base naval estratégica, mas a pressão ocidental sobre a Ucrânia ameaçava esse domínio. E aí entra o terceiro motivo: história e orgulho nacional. Putin sempre repetiu que russos e ucranianos são um só povo. Ele volta no tempo, lá para o século XVII, quando Kiev era o coração do Império Russo e o berço da cultura eslava oriental. Na cabeça dele, a independência da Ucrânia em 1991, depois do colapso da União Soviética, foi um erro histórico, uma traição. Ele acredita que a Ucrânia foi roubada pela Europa e pelos Estados Unidos e que, ao invadir o país, ele estava apenas reunindo aquilo que sempre foi russo. Essa narrativa ressoa com muitos russos nacionalistas que cresceram ouvindo que a queda da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX.
Para eles, recuperar a Ucrânia não era só uma questão de estratégia, mas também uma questão de orgulho e revanche histórica. E tem um último fator que fez Putin agir: o crescimento do apoio ocidental à Ucrânia. Desde 2014, Estados Unidos e Europa vinham fortalecendo o exército ucraniano. O país recebeu armas modernas, dinheiro e também treinamento militar. Programas como a Parceria para a Paz da OTAN e acordos bilaterais com os americanos transformaram o exército ucraniano mal equipado numa força militar respeitável. Para Putin, isso foi a gota d'água. Ele viu esse movimento como uma provocação direta. Na visão do Kremlin, o Ocidente estava cercando a Rússia e minando a sua influência. E aí veio a lógica de guerra. Se estamos cercados, vamos reagir primeiro. A invasão da Ucrânia, então, não foi uma decisão tomada do nada. Foi uma mistura de medo, ambição e vingança. Só que Putin não esperava um detalhe fundamental: a resistência ucraniana e o papel de Zelensky, que a gente vai ver a seguir. Foi crucial para mudar o rumo dessa história. Quando a guerra começou, muita gente duvidou que a Ucrânia resistiria. Mas foi aí que Volodymyr Zelensky mostrou que não era só apenas um rostinho bonito da TV. De comediante e ator, ele virou líder de guerra. Enquanto mísseis russos caíam sobre Kiev, ele não fugiu, não se escondeu, não recuou. Mas, pelo contrário, ele gravava vídeos direto das ruas, muitas vezes com explosões ao fundo, pedindo ajuda ao mundo e também motivando o seu povo. Dizia ele: "Eu preciso de munição, não de carona", disse ele quando os Estados Unidos ofereceram aí uma evacuação segura ao presidente Zelensky. A frase viralizou, se tornou um símbolo da resistência ucraniana. O que antes parecia uma guerra curta, com uma vitória rápida da Rússia, virou uma batalha longa e brutal, onde a Ucrânia resistiu muito mais do que qualquer um esperava. E foi aí que os Estados Unidos e a Europa entraram nesse jogo. Desde 2022, os americanos despejaram bilhões de dólares em ajuda militar, com drones, tanques, sistemas de defesa aérea. A OTAN treinou soldados ucranianos, enviou mísseis avançados e também reforçou o exército do país. Mas essa relação nunca foi perfeita. Desde o começo, a Ucrânia queria caças modernos e armas de longo alcance, enquanto o Ocidente hesitava, com medo de provocar ainda mais a Rússia. Mas se antes já havia tensões, em 2025, com Trump de volta ao poder, as coisas ficaram ainda piores. No dia 28 de fevereiro, Zelensky viajou a Washington para poder se encontrar com o presidente Trump no Salão Oval. Só que, em vez de uma recepção calorosa, ele ouviu foi um belo puxão de orelhas em público. Trump disse que os Estados Unidos já tinham gasto mais de 200 bilhões de dólares desde o começo da guerra e cobrou aí gratidão por parte de Zelensky, por parte dos ucranianos. A mensagem era clara: vocês precisam retribuir. E Trump não estava sozinho nessa. Seu vice-presidente J.D. Vance, um crítico ferrenho da ajuda à Ucrânia, também pressionou Zelensky. A proposta? Que a Ucrânia cedesse territórios à Rússia para negociar a paz, ou seja, entregar a Crimeia e o Donbass. Só que Zelensky ele não aceitou essa proposta. Respondeu na lata: ninguém vai decidir o futuro do meu país por mim. O clima ficou tenso, um verdadeiro bate-boca diplomático que deixou claro o racha entre os dois. Essa divisão não é só entre Trump e Zelensky. Ela reflete uma mudança global. Muitos países que antes apoiavam a Ucrânia começam a ficar cansados da guerra. Os custos são altos e a paciência está diminuindo. Imagine um líder populista cercado de pressões internacionais, sendo forçado a ceder algo que ele considera inegociável. É uma situação complicada. E o mundo inteiro está de olho para ver como essa história então vai acabar. Bom, pessoal, então é isso. A história de Volodymyr Zelensky é uma das mais surpreendentes na política mundial. De ator e comediante, ele se tornou aí o rosto da resistência ucraniana. Saiu dos palcos de TV para liderar aí um país devastado pela guerra, enfrentando Putin nos campos de batalha e Trump nas salas de negociação. Mas agora a Ucrânia está diante de um dilema.
Até onde vale a pena resistir? De um lado, Zelensky se recusa a ceder territórios e insiste que a Ucrânia deve lutar até o fim. Do outro lado, os Estados Unidos, agora sob a liderança de Donald Trump, pressionam por um acordo rápido, mesmo que isso signifique entregar partes do país à Rússia. E a pergunta que fica é: Zelensky vai conseguir manter a Ucrânia unida? Ou as pressões externas, tanto da Rússia quanto do Ocidente, vão forçá-lo a fazer concessões? O destino da guerra pode estar em jogo. E o que acontecer agora vai definir não só o futuro da Ucrânia, mas o equilíbrio de poder no mundo. E eu quero saber a opinião de vocês. Zelensky está certo em resistir até o fim? Ou Trump tem razão em querer encerrar o conflito o quanto antes? Deixe aí nos comentários. Curtam o vídeo se gostaram e aproveitem também para sugerir outros temas que vocês queiram ver por aqui. Política e geopolítica estão sempre mudando e aqui no canal Impávido Colosso a gente acompanha tudo de perto. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.